Tá, gente, vamos pelo menos terminar essa culpabilidade aqui. Então, a gente, só para recapitular a aula passada, tá? Então, a gente viu o fato típico, que é formado por conduta. Dentro da conduta, só recapitulando, nem precisa copiar. Conduta dolosa, culposa, préter-dolosa. Vimos que temos o erro de tipo acidental, que é um defeito no dolo, né? O dolo vai sair, mas ele vai sair defeituoso. Vimos que essa conduta, ela pode se manifestar mediante ação, omissão ou comissivo por omissão, que são os garantes. Vimos o nexo, o resultado e a tipicidade. Vimos que o resultado pode ser normativo ou naturalístico. Isso aqui vocês vão ter que decorar. E a tipicidade pode ser formal ou material. Aí a gente tem a ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e consentimento do ofendido, com aquela ressalva que nós vimos que a doutrina considera, mas não deveria estar como excludente da ilicitude. E hoje a gente vai falar sobre a culpabilidade, que é a análise do crime sob o ponto de vista daquele que pratica. Fato típico ilícito é chamado de injusto penal. Então, quando eu disser a Laila praticou o injusto penal, a Laila praticou o injusto penal significa que eu pratiquei um fato típico ilícito, automaticamente. Então, estou dizendo para vocês que eu preenchi todos esses pilares, mas eu só tenho crime se ao meu injusto penal é somado a culpabilidade. A culpabilidade a gente já comentou, é o juízo de valor que nós vamos fazer sob a perspectiva do autor do injusto penal. E aí, ela é estratificada em 3 formas. Então, a gente tem a imputabilidade, a gente tem a potencial consciência da ilicitude e a gente tem a exigibilidade de conduta diversa. A culpabilidade é o quanto, sob o prisma daquele que praticou o fato, isso pode ser considerado como sendo ou não reprovável. Então, a imputabilidade, que é o primeiro substrato, ela constitui a imputação do injusto penal para alguém. Então, a partir de hoje, eu sempre vou falar com vocês injusto penal. Então, você já sabe que é fato típico, ilícito, que tudo ali está perfeito. Então, veja que a imputabilidade cuida da possibilidade de atribuir a alguém a prática do injusto penal, ok? E aí, veja, essa imputabilidade, ela é dividida em alguns critérios, em algumas situações, em algumas espécies. A primeira delas, que na verdade não é uma imputabilidade
imputabilidade, porque a imputabilidade se cuida. Eu posso atribuir àquela pessoa o injusto penal. Mas nós temos hipóteses que são de inimputabilidade, ou seja, momento em que eu não posso fazer essa imputação. E nós temos 3 vértices. O primeiro deles é a inimputabilidade a partir de uma anomalia psíquica. Anomalia psíquica, ou seja, a pessoa ela é doida. Basicamente é isso. Onde isso está disposto? No artigo 26 do Código Penal. Agora, antes da gente aprofundar isso, o que nós temos que ter em mente? Também uma questão muito importante. Enquanto no injusto penal, o não preenchimento de alguma desses requisitos, dessas situações, vai gerar a exclusão do crime, quando nós estivermos tratando da imputabilidade, se essa pessoa ela é, na verdade, inimputável, isso não acarreta a exclusão de crime para a pessoa. Na verdade, essa pessoa ela vai receber uma medida de segurança. Então, ela é regularmente processada e julgada, ok? E, ao final, o magistrado, ao invés de absolver, porque, por exemplo, não estaria presente um desses pilares, ele vai aplicar a medida de segurança. Então, veja que a culpabilidade, ela trabalha com uma lógica um pouco diferente, dentro do substrato imputabilidade. A potencial consciência e a exigibilidade de conduta é o mesmo raciocínio da estrutura. Quando a gente constata uma ausência, a gente vai quebrar a culpabilidade. Mas a culpabilidade dentro da espécie imputabilidade, na maior parte das vezes, vai haver tão somente a aplicação de uma medida de segurança, que é denominada sentença absolutória imprópria, ou a pessoa ela vai cumprir uma internação hospitalar ou um tratamento ambulatorial, ok? Professora, onde estão os regramentos sobre isso? Sobre a execução dessa medida de segurança. Uma parte pequena no Código Penal, muito pequena, e nós temos uma lei que é a Lei da Execução Penal. Essa lei, essa sim traz tudo aquilo que é relacionado ao cumprimento de pena privativa de liberdade e também pena medida de segurança, ok? Então, veja que dentro da imputabilidade nós temos esse primeiro destaque para ser feito, ok? Inclusive, eu vou fazer meu jabá, né? Tem meu livro da Juspodium de execução penal, que está à venda aí nas livrarias. Vamos comprar, que eu ganho R$13 para cada livro que você compra. Então, cuidado para não ficar milionário. Se todo mundo aqui comprar, eu vou enriquecer, né? Mas, enfim, tá lá na editora. Então, veja. A primeira, que é a anomalia psíquica, olha o que o artigo 26 ele diz. É isento de pena. Então, ele está dizendo o quê? A gente não vai aplicar uma pena privativa de liberdade. A gente vai aplicar uma medida de segurança. Então, olha, ele praticou um injusto penal, só que ao invés dele cumprir uma sanção prisional, ele vai receber um tratamento médico, um tratamento ambulatorial. Então, por isso o artigo 26 diz, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz. Lembra, direito penal, inteiramente, absolutamente, é sempre 100%. Então, a pessoa, ela é doida de pedra. É isso, é 100%. Não tem 99%, é 100%. E aí, veja, bem, nesse caso, a nomenclatura, a gente sabe que já está ultrapassada por força do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas nós somos penalistas, então a gente trabalha com os nomes do Código Penal. Então, na sua prova, esses nomes de direito penal estão perfeitos, são os nomes que são trazidos pela lei, tá? E aí, o que vai acontecer dentro da anomalia psíquica? Aqui nós temos o primeiro detalhe dentro dela. No momento da ação ou omissão, lembra? Ação comissivo,
omissão, omissivo. Então, na época do fato, a pessoa ela era doida. Se na época do fato eu não era doida e depois, por exemplo, eu presa em uma prisão preventiva, fiquei doida lá no presídio, veja que não são a mesma coisa. Porque na época do fato eu era imputável. Eu tinha condições de compreender o caráter ilícito do que eu pratiquei. Eu tinha condições de compreender que ali se trata de um injusto penal. Nesse caso, quando a doença mental ela é superveniente à prática do fato, o meu processo criminal ele fica suspenso e aí até eu recobrar a minha sanidade mental, esse processo vai ficar suspenso e o curso do prazo prescricional também. Laila, qual é o tempo? Bem, o Código de Processo Penal ele não traz um tempo de suspensão, mas os tribunais superiores entendem pelo o prazo máximo da pena em abstrato que é aplicada para aquele crime, tá? Então, o nosso caso aqui da inimputabilidade por anomalia psíquica é aquela na época do fato. A pessoa já era doida quando ela praticou essa conduta. Bem, o que nós temos, portanto, com relação a essa pessoa? Se ela é inimputável na época do fato, a gente já sabe que ela vai receber uma medida de segurança e que a medida cabível, a natureza dessa sentença, ela é chamada de sentença absolutória imprópria. Perfeito. Agora, veja, Laila, e se, por exemplo, ele tem uma inimputabilidade relativa? A pessoa é perturbada só. É o bodão, por exemplo. Porra, ele tem uma inimputabilidade relativa, ele consegue dar aula, ele trabalha direitinho, mas você vê que ele não bate bem, que ele é meio doido. Então, ele aqui seria relativa a essa anomalia psíquica dele. Qual é o efeito disso? Parágrafo único. Vai haver uma redução da pena dele. Então, ele vai ter um benefício durante o cálculo da pena dele, mas ele vai ter uma pena privativa de liberdade. Ele vai ficar lá no estabelecimento prisional, como qualquer outra pessoa que não detenha essa natureza de anomalia. Então, essa é a primeira hipótese de inimputabilidade, anomalia mental. A segunda que nós temos aqui é em razão da idade. Então, nós temos um critério etário para aferir se a pessoa ela pode ou não ser regida pelo Código Penal. A idade, veja, a partir de 18 anos. Aqui o Código Penal tratou de um critério exclusivamente etário, tá? Se eu tenho 17 anos, eu vou ser regida pelas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, que depois vocês vão estudar, provavelmente já estudaram com a Michele, né? Ela deu, né? Eles vão ser representados e vão ser processados e julgados nos termos lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, essa também a gente não tem muito problema com relação a ela. A outra, que é a que cai muito em prova, é a inimputabilidade por força da embriaguez. Essa embriaguez, primeiro ponto, pode ser alcoólica ou pode ser por força de qualquer outra substância que cause dependência, droga, qualquer tipo de droga, tá? E aí nós temos dentro desse vértice duas formas de embriagar-se, uma voluntária e uma involuntária. Então, você encheu a cara porque você quis, ou se drogou porque você quis, ou ela é involuntária. Alguém colocou algo na sua bebida, por exemplo, tá? Veja, se ela é voluntária ou pelo menos culposa, então assim, você não encheu a cara para praticar um crime, mas você foi imprudente, porque bebeu mais do que deveria, então você foi culpado por essa embriaguez, né? Você não se cuidou.
essa não vai ocasionar exclusão de nada. Não vai excluir nada. Muito pelo contrário. Se você enche a cara para praticar o crime, isso é uma embriaguez pré-ordenada. Então, isso te prejudica no cálculo da pena. É uma questão agravante de pena. Então, a embriaguez pré-ordenada é uma circunstância que vai agravar o cálculo da sua pena. Tá? Agora, professora, mas a minha embriaguez foi culposa. Eu tenho essa agravante? Não, culposa não é a mesma coisa que voluntária. Na voluntária, você bebe para encorajar-se. E aí isso vai ser punido durante o cálculo da sua pena. A culposa não, ok? Somente a que é pré-ordenada. Agora, a embriaguez involuntária, olha que interessante. É isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, aconteceu, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui, pessoal, é que está o pulo do gato. Se ela é uma embriaguez involuntária e você ficou muito louco, não tem sentido você pegar uma medida de segurança, correto? Porque você não é louco. Você ficou doido porque alguém colocou algo na sua bebida. Então, não tem sentido, primeiro, você ser responsabilizado como bodão, ir lá por a internação hospitalar. E, por outro lado, também você não é bandido para receber uma pena privativa de liberdade. Então, dentro da embriaguez involuntária, se ela te causa uma incapacidade absoluta, isso vai gerar a exclusão do crime para você. Então, dentro dessa embriaguez aqui, ó, isso aqui vai quebrar a sua imputabilidade. Então, você praticou um injusto penal, mas você não vai sofrer a imputação por esse injusto penal. Então, dentro da culpabilidade, a imputabilidade, a embriaguez involuntária completa, ela exclui o crime de você. Então, você não responderá por nada. Sequer vai receber uma medida de segurança também. Mas veja, você não precisa decorar. Por quê? É lógico, você não é louco e você foi drogado. Bom, você não pode ir para o manicômio, porque você não é doido. E segundo, porque você não deu causa à sua embriaguez. Não pode pegar uma pena privativa de liberdade. Então, o que vai sobrar para você? Nada. Então, você não pode ser imputado criminalmente. Então, nessa hipótese, excepcionalmente, a gente quebra a imputabilidade e quebra a sua culpabilidade. Logo, não temos crime, porque os 3 pilares não foram preenchidos. Então, nessa hipótese, o agente ele se livra ileso do fato que ocorreu. Agora, se porventura a embriaguez foi involuntária, mas você ficou mais ou menos doido, então você sabia mais ou menos, tinha alguma condição ainda que mínima, o efeito disso é o quê? Diminuir sua pena. Mas qual é a pena que você vai pegar? Medida de segurança? Não, você não é doido. Então, você vai pegar uma pena privativa de liberdade e nós vamos diminuir um pouco sua pena porque te drogaram e você estava mais ou menos doido, tá? Qual é o grau de aferição? Como que vai saber sobre a sua embriaguez? Laudo pericial. Vai dizer, olha, na data do fato, a Laila ela era relativamente incapaz de compreender. A Laila ela era absolutamente. E isso que vai ser responsável por excluir ou não a sua culpabilidade. Ok? Então, sempre cai dentro das provas essa questão da embriaguez involuntária, completa ou incompleta. Ok? Então, cuidado com ela. Então, nós teríamos, né, 2 embriaguezes que nós falamos, né? A embriaguez voluntária e a culposa, que é completa ou incompleta. O que ela vai gerar para você? Bem, completa ou incompleta não exclui nada, porque ela não foi acidental.
Então, o efeito é, você vai responder por crime normalmente. Se ela é uma embriaguez acidental, completa, quebrou a sua culpabilidade, está fora. Se ela é incompleta, reduz a sua pena. E aí nós temos uma embriaguez que é a pré-ordenada, que eu falei para vocês, então a pessoa bebe para praticar o crime, completa ou incompleta, ela é uma causa agravante de pena. É gravosa, prejudicial. E a embriaguez patológica, e aqui é o interessante, ela trabalha com uma lógica de doença. Então, a pessoa, na época do fato, ela já era dependente química, drogadona e tal. E aí, veja, se essa é uma patologia, o laudo ele vai dizer, olha, por essa embriaguez patológica, pelo fato dessa pessoa ela ser alcoólatra, bem, se na época do fato ele não tinha capacidade de se autocompreender, qual vai ser o efeito? O mesmo efeito do doido. Então, se a pessoa tem uma embriaguez por álcool ou dependência química a ponto dela não se autodeterminar, o tratamento dado para ela é o mesmo que a pessoa que tem anomalia mental completa. É tratado como doido. Se ele é mais ou menos dependente químico, ele é tratado como meio doido. Então, ele vai receber uma diminuição da pena dele. Nada mais além do que isso. Então, geralmente, o que acontece com a pessoa que é muito drogada, drogadona e pratica muito furto? O juiz, ele aplica para ela uma medida de segurança e ela vai ficar internada, fazendo tratamento em clínica de reabilitação. Esse é o cumprimento da medida dele. Se ele é mais ou menos, o juiz ele vai reduzir a pena dele e ele, num primeiro momento, vai ter uma pena privativa de liberdade. Mas se o juiz entender que para ele fará bem o tratamento ambulatorial ou uma internação hospitalar, ainda que ele seja meio doido ou meio drogado, o juiz pode sim aplicar uma medida de segurança para ele, tá? E aí o juiz é que vai ver qual é a situação mais favorável. Que na prática não tem nenhuma, né? Porque não tem nem lugar para botar os... Não tem estrutura para nada. Nem para os absolutamente doidos, imagina os relativamente. Então, na prática, né, o pessoal fica preso mesmo, fica com a galera lá no presídio, é isso, né? No máximo tem uma celinha ou outra separada que é dos doidos e ninguém mexe lá dentro, né? Imagina. É isso, né? Nós não temos estabelecimento prisional. Então, esses são os 3 ramos aqui dentro da imputabilidade. Perfeito. A segunda parte é a potencial consciência da ilicitude, tá? E aqui a gente tem uma situação que se relaciona a o quanto o agente tem consciência de que ele está praticando um injusto penal. Será que ele sabe que isso é um fato típico e ilícito? Será que ele sabe que a conduta dele é reprovável? Será que ele tinha uma potencial consciência disso? Em regra, a gente tem, tá? É muito difícil quebrar isso aqui dentro da potencial consciência. Tá lá no artigo 21. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Aí olha que interessante. O erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, o erro sobre se isso é ou não reprovável, se inevitável, exclui o crime. Se evitável, diminui de 1/6 a 1/3. Qual é o raciocínio disso aqui, gente? É o mesmo raciocínio do erro de tipo essencial. Só que aqui nós não chamamos erro de tipo. Por quê? Erro de tipo é só dentro de injusto penal. Aqui nós chamamos erro de proibição. Não é que o agente representa errado aquela situação, como no erro de tipo. Na verdade, ele representa ela de forma correta, mas ele acha que ele pode praticar. Ele acha que aquilo é permitido pelo ordenamento jurídico. Por isso se chama erro de proibição. Aí vem o parágrafo único. É evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência do fato, quando ele podia, em uma circunstância de homem médio,
né, atingir ou ter essa consciência. Então, aqui está dizendo o quê? Vamos usar o padrão do homem médio sobre o que é proibido ou sobre o que é permitido. Então, dentro dessa realidade, a gente teria dois contextos. O agente ignora a ilicitude do fato, mas conhece a lei. Então, veja, ele conhece a lei, mas ele não sabe que seu comportamento contraria o direito. Exemplo, você está lá na Amazônia fazendo uma excursão. Não, aqui no Pantanal, né? Mais baixo, no Pantanal. E aí, veja, você sabe que existem crimes ambientais, sobre desmatamento, espécies em extinção, fauna, flora, enfim. E aí você vê ali uma planta maravilhosa. E só tinha ela naquele meio todo lá. E aí você falou, nossa, que maravilha, eu vou levar para plantar lá em casa. E aí levou ela embora. Era uma planta raríssima. Só tinha aquela merda ali a cada 10 hectares, gente. Você acabou com a camada de ozônio. Você matou aquilo ali tudo. Você não sabe. Então, veja. Você sabe que existe a lei de crimes ambientais? Sabe. Mas você sabia que aquela porra daquela planta era um trem ameaçado, o Ibama chegou, já te prendeu, aí a polícia florestal? Você não sabia. Então, você ignora, né, que aquilo vai se amoldar em um crime ambiental. Então, você veja, você sabe que você está arrancando a planta? Sabe. Você não está interpretando aquilo errado, mas você acha que você pode, porque é uma planta como outra qualquer. A segunda variável é, o agente não sabe nem sobre a lei e nem sobre a ilicitude do fato. Ele não sabe que existe uma lei que diga que aquilo é criminoso e muito menos ele tem ideia de que aquilo seja reprovável, tá? Então, exemplo só de prova, tá? Porque hoje em dia não está muito colando isso. Sei lá, o marido é casado com a mulher e aí ele entende que pelo dever conjugal a mulher sempre tem uma obrigação de fazer sexo com ele. Então ele entende que isso não é estupro, que ele está no direito, no exercício do direito sexual dele. Veja, ele desconhece o crime de estupro, ele ignora a lei. E também ele entende que isso não é reprovável. Nas duas hipóteses, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está tendo sexo com a mulher dele contra a vontade dele. Não é uma falsa representação da realidade, como no erro de tipo. Mas ele acha que pode fazer isso. Então, por isso nós chamamos isso de erro de proibição. Você erra quanto à proibição daquela situação, porque você acha que ela é permitida, tá? Nós temos duas espécies, que é o erro de proibição direto. Então, o erro ele recai sobre o conteúdo que é proibido de uma norma penal, exatamente o caso que eu dei ali do crime ambiental. E nós temos o erro indireto. Suposição de uma causa de justificação discriminante putativa, o autor erra sobre a autorização ou os limites da proposição. O que é isso, gente? É um erro de proibição com relação a um estado de legítima defesa, estado de necessidade e assim sucessivamente. Então, o erro direto, que é o erro, digamos assim, raiz da potencial consciência da ilicitude, ele trabalha com o fato de que o agente acha que isso é permitido. Então, como eu disse em umas 2 aulas atrás, o cara veio da Holanda, viu na notícia que no Brasil pode usar droga. Ele trouxe a droga dele no saquinho dele. Chegou lá, os caras falaram, pô, você tá com 10 cigarros de maconha? Ele falou, pô, é só para um dia para eu passar, né? Dá pelo menos para eu chegar lá e encontrar os caras. Então, ele acha que ele pode entrar. Porque no Brasil ele viu reportagem dizendo que a pessoa não vai presa mais, e porque no país dele isso é permitido. Então, veja, ele está representando a realidade de forma equivocada? Não. Ele acha que ele pode fazer isso. E aí nós vamos fazer aquele exercício do erro de tipo essencial. Se você, no lugar desse cara, também tivesse feito a mesma coisa, exclui. Por outro lado, se você, no lugar desse cara da droga, tivesse agido de forma diferente, culpa. Tem tráfico culposo? Não. Então, ele também não responde por nada. Ok? Então, aqui dentro da potencial consciência da ilicitude, o instituto que vocês precisam conhecer é o erro de proibição. Ok? O terceiro substrato é a exigibilidade de conduta diversa. Aqui, veja, não basta que você possa imputar para a pessoa a prática desse crime.
é necessário que dentro desse contexto poderia ser exigido dela um outro tipo de atuação. Exemplo, coação moral irresistível e obediência hierárquica, tá? Na primeira aula, nós vimos que a coação física irresistível é uma causa que exclui a conduta. Por outro lado, a coação moral irresistível é algo que exclui a exigibilidade de conduta diversa, porque age no psicológico da pessoa. Então, por exemplo, eu estou aqui, dou um disparo nela, matei ela. Eu pratiquei um injusto penal? Pratiquei. Conduta, fato, tudo. Tá, mas eu só atirei nela porque os assaltantes estavam com a minha mãe de refém e falaram que se eu não matasse eles, eu matá-la. Veja, isso não é analisar o crime sob a minha perspectiva? Isso é culpabilidade. Você, terceiro observador, jamais terá o acesso dessa informação. A não ser que eu, ou de alguma forma, a minha pessoa leve ou revele essa informação. Isso é culpabilidade. Você, como um terceiro observador, constatou um injusto penal. Mas veja, eu estava em uma coação moral irresistível que agiu no meu ânimo. Então, a minha vontade, de alguma forma, ela foi viciada. Então, essa coação moral, ela exclui, ela quebra a exigibilidade de conduta diversa. Então, quebrando a exigibilidade de conduta diversa, eu quebro a culpabilidade. Eu não tenho crime por conta da quebra da culpabilidade. Agora, veja, se o fato é cometido sob coação irresistível, qual é o conceito disso? Não sei. O Código Penal ele não trouxe. Por isso, nós temos somente esse tipo de exemplo dentro da doutrina. O Código ele não disse para nós o que é uma coação moral irresistível. Veja que isso é muito subjetivo. Não sabemos. Não temos um conceito jurídico determinado, tá? E a segunda hipótese é estrita obediência hierárquica. Isso aqui cai muito em carreira policial, por uma questão óbvia, né? Aqui nós temos requisitos: ordem não manifestamente ilegal e de superior hierárquico. De superior hierárquico. Não é uma pessoa que tem a mesma patente que você. Exemplo, em Mato Grosso. Caso dos grampos. Da Grampolândia, né? O que os caras lá, o major, não lembro o cara que estava tocando lá os grampos da Grampolândia, ele falou, olha, a defesa queria dele, né? Olha, ele estava em estrito cumprimento, em estrita obediência hierárquica. O coitadinho lá que estava na Grampolândia, o major. Ele estava obedecendo os caras. Tá, mas os caras não são da estrutura da polícia militar. Tipo, não tá executivo com segurança pública, até teria uma relação, mas veja, não é uma ordem que parece legal? O cara chegar para você com uma lista de telefone, meu filho, faz grampo disso aí. Então, a ordem ela era manifestamente ilegal. Então, ainda que nós pudéssemos considerar que o governador, não sei quem, tivesse acima desse cara, desse major, mas ele sabia que isso estava errado. Então, não houve, nesse caso, o preenchimento do requisito, porque era uma ordem latentemente ilegal. Tanto que eles mantinham um apartamento só para fazer grampo. Então, a defesa queria, porque queria colocar ele aqui dentro, absolver o cara, que absurdo. Não ia conseguir nunca. Por quê? Ele, sabedor e cumpridor de ordens, né? No momento em que houve esse pedido, ele já sabia que isso era uma ordem manifestamente ilegal. Essa estrita obediência hierárquica também não temos conceito no Código Penal, tá? Então, quando cai em prova, são exatamente isso que nós estamos conversando aqui. Não sei se vocês perceberam, mas dentro de culpabilidade, dentro de ilicitude, os conceitos são muito fechados. Então, quando isso cai em prova, é só lei seca. Não tem como mudar, porque senão anula a questão. O que nós temos de mais controvertido é fato típico, lá dentro da conduta. Os erros ali. Acho que conduta é a parte mais chata. E nexo causal, que tem que decorar, né? Situações do garante. Mas se você tirar isso fora, o resto é a maior parte lei seca. Então, os colegas que já estão fazendo questões devem ter constatado isso. Memorizou a lei seca, gabaritou a questão. Não tem o que fugir disso. Tudo bem? Então, aqui dentro, a obediência hierárquica. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui.
Aqui dentro, veja, se você pegou o erro de proibição aqui, ele quebra a sua culpabilidade. Se você pegou aqui uma obediência hierárquica, ela quebra a sua culpabilidade porque ela derruba a exigibilidade. Na imputabilidade, idade, ECA, anomalia, mais álcool, medida de segurança. Então, veja que aqui, dentro da imputabilidade, se eu não preencho isso, eu não quebro a culpabilidade. Se eu preencho isso, é medida de segurança. Se eu preencho isso, é estatuto da criança e do adolescente. Então, não há uma quebra do pilar, como há aqui dentro e aqui dentro. Então, na culpabilidade, nós temos uma anomalia com relação à imputação. Enquanto que a lógica da potencial consciência e da exigibilidade é exatamente a mesma do que as outras lógicas que nós estudamos aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Até aqui? Nadinha? Então, beleza. O pessoal ali acabou de me avisar aqui para suspender a aula por causa do calor. Acho que a gente vai marcar, se não ficar pronto até amanhã, um dia aí para a gente ter essas aulas, tá? Mas a gente encerrou a culpabilidade. Clique lá.